Caríssimo irmão e irmã, estamos já em clima de quaresma, um tempo religioso de grande significação e que carrega também tantos elementos culturais. E é muito importante que nós não nos deixemos perder nos elementos culturais, para que os sinais, os símbolos, os gestos quaresmais penetrem o nosso coração e nós não fiquemos em exterioridades. Fundamental isto. É preocupante nestes tempos que vivemos de dessacralização e de secularização que a religião e a fé se tornem somente mais um elemento em nossa vida e não o que de fato precisa ser definidor de nosso jeito de pensar e de nosso jeito de agir. Não podemos nunca perder o rumo de Deus. Caso contrário, ficaremos somente conosco mesmos, com as nossas crenças que passam. Não nos esqueçamos, querido irmão, querida irmã, que somos eternos. E nesta vida tudo passa, tudo passa. Tem o seu valor, mas não pode ocupar o centro da nossa existência, porque nós somos direcionados para o céu. Somos herdeiros do céu. De Deus viemos e para Deus haveremos de voltar. O mundo precisa redescobrir esta verdade. Quaresma é período de preparação para a Páscoa, como todos nós sabemos, mas eu quero dizer, período de atualização da Páscoa do Senhor e da nossa Páscoa. Para que a Páscoa também não fique como algo da história. Não, como um mistério muito verdadeiro, concreto e presente na nossa vida. Jesus Cristo ressuscitou e com Ele ressuscitaremos. Então é a atualização da Páscoa do Senhor e a atualização da nossa Páscoa. E é um período então que oferece uma metodologia própria. Porque nós somos feitos de sentido e precisamos, para alcançar o mistério, dos sacramentos e dos sacramentais, que são elementos que nos ajudam. A palavra, a Eucaristia, os gestos, nos ajudam a tocar o mistério, a alcançar o misterioso. Não só a entender com a cabeça, mas a fazer a experiência do amor de Deus no profundo do nosso ser. Nós dizemos no nosso coração. E a metodologia da Quaresma diz assim: caminhe pelo caminho da caridade, para você se descentralizar de si mesmo e ir ao encontro do outro. Caminhe pelo caminho do jejum, para você ser capaz de fazer uma autocrítica
cuidar dos próprios sentidos para se perceber. E cuidar do caminho da oração. Porque é em Deus que precisamos centrar a nossa vida. Olha que metodologia simples e objetiva. Caridade, jejum e oração. E você se organize nesse sentido. E o tempo é tempo favorável. Todo dia é dia de conversão. Havemos de convir, não é verdade? Porque precisamos estar continuamente vigilantes. Todo dia é dia de conversão, para nós não nos desviarmos do caminho de Deus. Porém, a Quaresma é especial porque parece que Deus mesmo se converte. Nossa, Deus se converte? Sim, Ele muda o jeito de ser e se dispõe a agir de modo diferente. Ele transforma a maldição, que é consequência do nosso pecado, em bênção. Por amor, por carinho especial. Porque nos tem como seus prediletos. Assim é o amor de Deus, o amor de predileção. Então é um tempo favorável, é um tempo especial. Deus exercita neste tempo de uma maneira radical a sua misericórdia para conosco. Aproveitemos então a oportunidade. E para tanto, para Deus nos conceder a sua misericórdia, Ele nos faz um convite, faz a você, pessoalmente: voltai para mim o vosso coração. Não é amor? A gente, quando ama alguém, não diz que os corações se unem. Voltai para mim o vosso coração. E vida abundante, é maravilhoso isto. Acolha então esse pedido de Deus: volte para Deus o seu coração. E nesse sentido é tempo de discernimento. Se eu volto o meu coração para Deus, eu preciso, com sinceridade, me perguntar: eu estou próximo ou estou distante de Deus? E em qualquer situação, voltar-se para Deus. E estar próximo de Deus, meu irmão, minha irmã, é pensar e agir como Deus. Estar próximo de Deus é encontrá-lo e percebê-lo nas nossas circunstâncias. Deus está próximo das suas circunstâncias, dos seus medos, das suas angústias, das suas vitórias, das suas lutas. Sente isto. Quem não sente Deus próximo se fez Deus de si mesmo. Então acha que pode dar conta do desafio de viver, e eu gosto de falar sobre isso, por si mesmo. Isso é perigosíssimo. É o cúmulo do egoísmo, do egocentrismo. Estar próximo de Deus é encontrá-lo no irmão, é praticar o amor, que é perdão, é promover o encontro. Portanto, para voltar para Deus, eu preciso mudar o foco da autorreferencialidade, quando eu sou ou penso ser o centro, o umbigo do mundo, para o diálogo, para o encontro, para a fraternidade. Para encontrar-me com Deus, abrir espaço para Ele viver na minha vida,
para encontrar-me com o outro também. E nesse sentido, Deus está no dia de hoje, nesta liturgia, com estas leituras que acabamos de ouvir, fazendo-nos uma súplica. Uma súplica. Deus parece que está suplicando aos seus filhos e filhas: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nada de exterioridade, nada de superficialidade. Rasgai o vosso coração. Ele pede a nós uma radical conversão de vida, para que Ele tenha a liberdade de modelar o nosso coração segundo o seu querer. Tem coragem de promover um encontro assim tão decisivo? Deixar Deus modelar o seu coração? Não basta para Deus uma conversão de emoção, é pouco, porque passa. Não basta para Deus uma conversão de conveniência. Não agrada a Deus uma religião de ritos vazios, vazios de sentido. Não está de acordo com o projeto de vida um fiel que, em nome da verdadeira fé, da ortodoxia, provoca desunião, escandaliza, publicando as fragilidades do irmão, conspira contra os profetas e se coloca como obstáculo à graça de Deus para tentar calar a voz do Evangelho e dos seus legítimos arautos. É um pouco o que tem acontecido na nossa Igreja Católica, particularmente pelas redes sociais. Foi muito forte, foram muito fortes as manifestações contrárias à campanha da fraternidade neste ano. Isso não pode passar desapercebido. Não para o cristão que participa, que quer conhecer a verdade, que se diz igreja de verdade. Como vocês sabem, todos os anos, no período da Quaresma, a Igreja Católica propõe a campanha da fraternidade como instrumento de reflexão na Quaresma, para nos ajudar num caminho de sincera e concreta conversão, para que a conversão não fique somente algo espiritualizante, desencarnado, para que a nossa fé se comprometa com a vida e a nossa vida seja expressão da nossa fé. Assim, isso já tem uma história bonita, tem mais de 50 anos. E é um instrumental interessante. As outras igrejas de outros países valorizam muito o que conseguimos na campanha da fraternidade, porque outras igrejas não conseguiram tanto como nós conseguimos no Brasil. E este ano, a campanha da fraternidade é ecumênica. De 5 em 5 anos, a Igreja Católica une-se com outras igrejas para pensar a campanha da fraternidade. E ecumenismo para nós cristãos não é opção. Não é se eu quero ou não quero, escolha. Não. É obrigação. Respondendo ao chamado de Cristo, que todos sejam um. Há então um esforço na campanha deste ano de rezar com outras igrejas cristãs e evangelizar juntos,
Por mais difícil que isso seja. Mas há um esforço de romper esta escandalosa separação que existe entre os cristãos. É um contra-testemunho imenso para o mundo a separação que existe entre cristãos. O tema da campanha da fraternidade deste ano e o lema são muito oportunos para este tempo de polarização, de individualismo, de egocentrismo que nós estamos vivendo. Olha que tema bonito. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Fraternidade e diálogo. E não é necessário para a nossa verdadeira conversão abrir-nos ao diálogo. Olha o que as leituras hoje estão nos dizendo. Olha o que é a Quaresma. Quando nós nos propomos aquela metodologia, oração, jejum, caridade, tudo está radicado no diálogo, na capacidade de eu me abrir, ir ao encontro de Deus, ir ao encontro do outro, olhar a mim mesmo, fazer uma autocrítica. Sem a perspectiva do diálogo como compromisso, nada disso se realiza. E não é necessário diálogo em família? Capacidade de sentar, de conversar sem se agredir. E não é necessário diálogo com os gestores públicos? Claro! Para ninguém se sentir rei na sua cidade. Para que seja um serviço comum, para o bem comum. E não é necessário o diálogo entre nações? Eu tenho dito sempre que a independência de uma nação só se consegue quando há a interdependência. Porque ninguém faz nada sozinho. E para nós cristãos é preciso aprender: ninguém se salva sozinho. Então, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema: Cristo é a nossa paz. Centralizar então a nossa vida em Cristo Jesus. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. É este o caminho. Então é um tema muito oportuno, muito atual, muito necessário. Acolhamos a campanha da fraternidade. Foi feito um texto base que ajuda na reflexão, mas não é um texto doutrinal, é um texto de reflexão. Não muda a doutrina da igreja, em nenhum ponto. É então uma oportunidade para rasgar o coração, rasgar os egoísmos e soberbas, para dar espaço à ação do Espírito de Deus, fonte de unidade na diversidade. A riqueza da campanha da fraternidade, você vai poder beber nesta fonte através das cartilhas que nós fizemos imprimir, e também há em linguagem eletrônica, para você rezar pessoalmente, rezar com a sua família, já que nós não podemos unir aqueles tradicionais grupos de oração. Houve então muita polêmica em torno do texto base. E eu pergunto, de fato, eu me pergunto, se o maior problema em torno desta polêmica toda não está no vedetismo, no querer ser vedete, na autorreferencialidade, no desejo de aparecer e de impor a própria vontade. E nessa dinâmica, o Evangelho é o que menos importa.
e menos ainda a sã doutrina da Igreja Católica. Eu digo, quem promove a Babel não é de Deus. Seja de esquerda ou seja de direita. Quem promove a desunião, a confusão, não é de Deus. Quem é de Deus busca comunhão e se deixa conduzir pelo Espírito de Deus que faz acontecer o Pentecostes. Este é de Deus. Quem promove a Babel não é de Deus. Quem é de Deus faz acontecer o Pentecostes. Acolhamos então, querido irmão, querida irmã, o que propõe a campanha da fraternidade deste ano de 2021, nessa longa história bonita da nossa igreja. Participe da campanha da fraternidade, participando das celebrações, refletindo sobre o desdobramento destes temas e também rezando as cartilhas que nós faremos chegar até as mãos de vocês. E que a penitência quaresmal, a esmola, que tira o foco da vida de nós mesmos, o jejum, que educa o nosso sentir, corrigindo o nosso egoísmo, a oração, que abre o nosso coração para Deus, nos ajude a rasgar o coração adoecido pelo pecado do orgulho, da vaidade e da prepotência. Rasgar o coração para não se considerar o valor supremo, o centro do mundo, o dono da verdade. Que exercício devemos fazer este ano, não é? A penitência do descentramento de si. Senhor, livra-me de mim. Tenho dito que essa é uma oração que devemos rezar todos os dias. A penitência do descentramento de si é a condição para abrir espaço a Deus e permitir que a sua palavra produza frutos de salvação, para que a Páscoa aconteça em nós e no mundo, o mundo que é a nossa casa comum. Cristo é a nossa paz. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a verdadeira vida. Quem nele crê não perecerá, mas terá a luz da vida.